Olá, amigos e seguidores. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Hoje a nossa meditação será no livro de Salmos, no número 37, versículo 5, muito conhecido da maioria dos que são leitores da Bíblia e são cristãos. Enfim, todos que conhecem a palavra de Deus, conhecem esse versículo no livro de Salmos. Ele diz assim, vou ler aqui para não errar, que é um versículo que todos nós sabemos de cor, mas de repente a gente erra, né? Verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em outras Bíblias pode dizer, e tudo Ele fará. Então, é sobre esse pequeno versículo que eu quero meditar alguns minutos. Não serão muitos minutos para não cansá-los. Vamos lá. O que nós vemos aqui nesse versículo? Vemos uma palavra de Deus para nós, de descanso, de entrega das nossas preocupações, do nosso caminho, que o nosso caminho é feito no dia a dia, da existência, da vida diária. E assim vão se somando os nossos dias, contando-se em dias, semanas, meses e anos, e nós vamos vivendo graças a Deus. E então esse salmo aqui nos convida a entregar nosso caminho ao Senhor. Agora, de que é feito o nosso caminho? Como eu já disse, o nosso caminho tem os assuntos da vida diária. E nessas coisas, nessa vida diária, nós realizamos nossos desejos, nós vivemos com preocupações e ansiedades, que não são poucas. Um dos maiores problemas do ser humano é a ansiedade. Não existe ninguém que não a tenha. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos ansiedades. Essa entrega do caminho ao Senhor, do nosso caminho para o Senhor dirigir, deve ser uma entrega total. Eu não estou dizendo que a pessoa deva despreocupar-se completamente no sentido de deixar que Deus realize tudo aquilo que Ele pode fazer. Porque nós ouvimos e dizemos sempre que existe o lado humano e o lado divino na nossa vida. Tem coisas que nós temos que fazer. São as coisas humanas, materiais. Agora tem aquelas coisas que escapam à nossa capacidade. Então isso entra na esfera divina. Tudo aquilo que está além da minha capacidade está na esfera divina. E pensando de outro jeito, também podemos dizer que mesmo aquelas coisas que estão dentro da nossa capacidade, nós fazemos com a ajuda de Deus. Ou seja, Deus participa disso também, mesmo que seja da nossa da nossa própria capacidade em realizar. Mas, como Deus é Deus de tudo, é Deus de longe, é Deus de perto,
de perto, é Deus do grande, é Deus das grandes coisas e das pequenas coisas. É claro que nós vamos realizar também com a ajuda de Deus e precisamos que assim seja. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Deus vai fazer, vai, através de nós. Nós somos instrumentos de Deus até para nós mesmos, para a nossa vida diária, para a nossa vida material. Nós somos instrumentos de Deus. Deus realiza através de nós. Mas aqui, o ponto principal da nossa meditação é a respeito das preocupações com aquilo que nós já entregamos para Deus realizar. E nós estamos agindo conjuntamente, interagindo com Deus para realizar aquelas coisas. E é muito comum a gente entregar para Deus e trabalhar em prol disso, para que isso seja realizado com êxito. Mas ficar sofrendo, preocupação todos devem ter e é natural. Mas o sofrimento mental, psicológico, por essas coisas que já entregamos para Deus, sofrer com isso, pensando que não vai dar certo, que Deus não vai fazer, ou que Deus não quer fazer, e coisa assim, é que traz o sofrimento e traz as enfermidades psicossomáticas, porque nós somamos, acumulamos estresse. Então, esse acúmulo de estresse é que causa as doenças. As doenças, muitas vezes, nós chamamos psicossomáticas, que são causadas por essas coisas, as lutas, as preocupações, as ansiedades, os medos, enfim, tudo aquilo que a gente acumula na nossa mente, além do que se deveria acumular. Estou falando de coisas além. Isso pode causar enfermidades, trazer até morte. Às vezes, a pessoa pode ter até um infarto. E muitos, quem sabe, eu acredito que sim, de infartos e coisas assim, doenças do coração e outras do nosso corpo físico, essas doenças podem trazer ou ser trazidas ao corpo pelas preocupações. Então é nesse sentido que eu quero meditar aqui. Vamos entregar para Deus, mas entregar de verdade. Porque a gente ficar sofrendo por aquilo que a gente já entregou para Deus não é normal. Não é fé. Fé é o firme fundamento. Está em Hebreus 11, versículo 1. A tradução pode ser também a firme convicção das coisas que se não veem. Então, se a gente tem a firme convicção, a gente tem fé. Isso é fé. E vamos sofrer menos pelas coisas que nós já entregamos para Deus realizar por nós, esperar nele. Então lá no Salmo 40 fala sobre isso. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Mas esperar com paciência não é fácil. Eu não estou falando que eu também estou isento dessas preocupações, dessas ansiedades. Muitas vezes eu me vejo dessa maneira, mas logo eu acordo e digo, não deveria ser assim. Eu estou dessa maneira, pensando assim, nesse estresse, mas não deveria. Então, meu irmão, meu amigo, vamos entregar para Deus de verdade. Porque o Senhor vai olhar para a gente e falar, você me entregou essas questões? Já deixou em minhas mãos?
por que você está sofrendo dessa maneira e está até atraindo enfermidades para você e outros até para a morte? E assim, meu amado, minha amada, meu irmão, amigo, amiga, vamos entregar para o Senhor essas nossas angústias, entregar de verdade, pôr nas suas mãos e confiar nele. Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo nessa meditação e eu oro para encerrar. Senhor meu Deus, eu oro por essas pessoas que estiveram comigo nessa pequena meditação agora. Se elas têm alguma ansiedade, alguma preocupação por aquilo que elas já entregaram para o Senhor, então ajude-as a deixar realmente nas tuas mãos, que elas tenham esse discernimento de deixar nas tuas mãos. Peço também por aquelas que não tinham ainda deixado nas tuas mãos os seus problemas, estão carregando sozinhas. Essas pessoas estão carregando sozinhas os problemas da vida, que elas chamem o Senhor, como Jesus disse em Mateus capítulo 11, que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que eles possam entregar ao Senhor esses problemas e viverem melhor, e terem mais saúde, terem mais paz, terem mais alegria na vida. Eu agradeço o discernimento, a palavra do Senhor, que é para nós a revelação da verdade. Jesus é a verdade. Falou estas coisas. A palavra é lâmpada para os meus pés, conforme o Salmo 119, verso 105. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus eu oro. Amém.